Olá, boa noite. Boa noite. Esperando só o Henrique. Hoje vamos discutir de maneira quase filosófica o que a gestão pode nos ajudar nesse momento. Né? Vamos discutir um pouco de como que a gente administra o consultório nesse momento de isolamento, nesse momento sem produtividade. Elisa, precisamos de uma luz. Na realidade, a gente precisa de acalentar os corações, assim, de entender o que nós vamos viver. Ale, estamos esperando o Henrique Tariguchi, um professor de gestão, e vamos falar um pouco sobre o que a gente pode, o que ele pode nos orientar nesse processo aí de quarentena, que acho que a grande dificuldade que a gente tem vivido é a falta de definição, né? Tem vertentes variadas, alguns que querem voltar a trabalhar, uns que querem estabelecer um isolamento vertical, outros que acompanham a ciência médica no isolamento horizontal. Então é uma situação muito difícil para todos, porque as opiniões, e aí são sempre opiniões, são baseadas em relatos, em percepções visuais, em percepções pessoais. Não há base na literatura ainda, né? E a única base na literatura mundial sobre isso é o isolamento horizontal. O Ricardo está falando que nunca estudou tanto na vida dele. Ricardo, passo o dia inteiro sentado aqui na cozinha, estudando, lendo, e acho que a gente estuda e faz o que a gente gosta, né? Boa noite, Henrique. Boa noite. Bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem. O pessoal está falando aqui que nunca estudou tanto na quarentena como tem estudado agora. Agora é o momento que a gente tem para estudar. Não tem desculpa para não falar que não tem tempo para não ler artigo científico, não tem tempo de ler aquele livro que eu estou querendo ler. Então agora é o momento. Henrique, que bom receber você aqui, né? A extensão da nossa casa está sendo as lives, né? A gente sempre convida pessoas que vai acrescentar de alguma forma, mas que a gente tem uma certa intimidade, que a gente gosta e que a gente se sinta em casa, né? Então a gente só abre as portas da nossa casa para quem a gente realmente gosta. É um prazer te receber e eu tenho certeza que você vai ajudar muito todos que estão nos assistindo aqui nesse momento de indecisão, né? O que fazer, onde buscar, quanto tempo vamos ficar assim. Então, seja muito bem-vindo. Olha, é um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês, profissionais e amigos que eu admiro muito. Já falei isso pessoalmente, já falei isso publicamente. Pessoas apaixonadas pela profissão, como eu, apaixonado pela profissão, e que faz uma coisa que eu admiro mais, que propaga a boa odontologia, não só no nosso Brasil, agora é Brasil e mundo afora. Então, assim, vocês elevam o patamar da odontologia goiana. Eu como goiano, fico muito feliz, tá? Então, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado, Henrique. Para nós é uma satisfação e a gente tem usado essas lives quase que como terapia, né? A gente fala com o mundo, a gente, de certa forma, mesmo que através de cliques, através de emojis, através de mensagens rápidas, a gente está em contato com amigos, com pessoas queridas, porque estamos todos no isolamento e fazendo a nossa parte. Então, recebê-lo aqui nesse momento, o dia de hoje, para nós é uma satisfação. E eu aproveito, e sempre a gente começa assim, Henrique. Me conta e conta para todo mundo como é que a odontologia surgiu na sua vida e, principalmente, como é que a gestão entrou de maneira tão forte, tão definitiva na sua vida, para que a gente pudesse hoje destinar o tempo para falar um pouco sobre isso. Hoje eu estou vestindo uma camiseta aqui que eu nunca tinha vestido, arrumando o guarda-roupa nesses dias, eu achei uma camiseta que ela é uma máquina fotográfica e tem aqui a coisa da Canon, tudo. Eu falei, nossa, é a camiseta que eu vou usar hoje. De cara eu já separei, falei assim, não, é ela que eu vou usar. Para mim a dentística trabalha muito mais a foto que qualquer especialidade da odontologia. Então essa camiseta aqui é em homenagem à equipe da dentística aqui. Obrigado, pai.
Vamos lá. Para as pessoas que não sabem, eu terminei o terceiro ano e prestei para odonto e não passei em odontologia. E esse ano era, nossa, já tem um tempinho, foi no 1995, né? Há 25 anos atrás eu terminei o ensino médio, prestei e não passei. E acabei passando para direito. E fiz o curso de direito todo, para as pessoas que não sabem também, sou formado em direito, tenho OAB. Só que eu tinha essa vontade, parece que de ser dentista, porque eu terminei o terceiro ano, não passei em odonto, e depois fiz a faculdade toda de direito, só que sempre carreguei assim, poxa, mas será que eu não devia ter feito odontologia? Eu tinha primos bem-sucedidos na área. E um dos primos me chamou na época assim, Henrique, se você fizer odontologia, eu vou abrir as portas da minha clínica, para no momento que você não estiver na faculdade, você está aqui comigo, para você entender como é que é processo, como é que eu faço do meu negócio. Eu tenho 3 primos dentistas mais antigos, um chama Kiyoji, outro Marcos, Kiyoji Mori, Marcos Mori, e esse foi o Sigmi Taniguchi, muita gente conhece ele. Eu considero que ele foi um dos pioneiros em montar uma clínica, meio que clínica empresa, aqui em Goiânia. E eu acabei entrando para odontologia, e aí, no primeiro ano de faculdade, ele me deu um livro que chamava Marketing para Dentistas. Ele falou assim, Henrique, lê, comece a entender, eu gostaria que você entendesse que o consultório é uma empresa, que a gente tem que olhar os números do consultório. Então, tá bom, vamos lá. E fui fazendo todo o curso de odontologia, sempre ficando na clínica dele. Era uma jornada, assim, puxada, porque eu saía da faculdade, ia para lá, e férias era o tempo inteiro lá. Lá foi uma excelente escola para mim. Eu tive a oportunidade de aprender como é que cobrava, como é que não cobrava, entender um pouquinho dos números, entender um pouquinho de como funcionava uma clínica. Nessa época até eu fiquei muito dentro de um laboratório de prótese, que ele alugava um espaço, aprendi tudo sobre prótese, como é que era desde o início ao final do dente, para procurar ser um dentista o mais completo possível. E lá foi o meu primeiro contato com a gestão. Porque aí, quando eu formei, eu tive a possibilidade de montar meu consultório. Foi um consultório pequenininho, que eu acho que é a realidade de quase todo mundo. Meu consultório, eu aluguei uma salinha num prédio empresarial, era eu e meu sócio, e a gente tinha um auxiliar que a gente dividia para nós dois, e uma recepcionista só. E dali a gente começou a tocar. Só que qual que foi a vantagem? Nesse momento, eu já entendendo que o consultório era uma empresa, a gente já pensou, vamos criar uma marca? Vamos criar um Prolabore para a gente começar a pensar assim, será que o dinheiro do final do mês eu posso levar ele todo para minha casa? Ou será que não posso? Como é que vai ser isso? E aí a gente começou a seguir a clínica com alguns princípios de gestão. Isso foi no ano de 2007, né, há 13 anos atrás. Então a gente começou assim, mesmo pequenininho, é importante ter um fundo de reserva? Então vamos ter um fundo de reserva. O que a gente consegue pegar, que a gente consegue sobreviver como dentista? Esse daqui, e aí começou. Aí eu fui fazer minha especialização, fui fazer meu mestrado, fui fazer minha formação técnica. Então foram 5 anos indo direto para São Paulo, porque eu fiz a especialização em São Paulo, mestrado em Campinas, foram 5 anos de viagens na formação técnica. E aí, terminando essa formação técnica, o consultório começou a caminhar cada vez mais, eu vi a necessidade de entender também sobre gestão. E aí eu gosto um pouco do tema, eu sou muito curioso por natureza, tudo quanto é coisa de desenvolvimento humano. Aí eu fui fazer os cursos de coach, fiz curso com a Paulene, cheguei para o Chile uma vez, fazer uma imersão lá de liderança e de coach, gostei do assunto. Aí eu fui fazendo uns MBAs na área de gestão. Fiz um MBA na área de gestão de clínicas e hospitais, fiz também mais um outro MBA na área de liderança e gestão organizacional, esse é da Franklin Covey, que é um instituto lá dos Estados Unidos, de Utah. E fui fazendo vários cursos de liderança, de vendas, e fui criando gosto para entender esses números. E aí foi. E aí, vendo tudo isso, né, hoje a gente tem até um projeto junto, lá na BO com o Alessandro, que a gente viu que o dentista precisava de entender sobre
gestão, entender sobre esses números. Ele entender que o consultório, por menor que ele seja, ele é uma pequena empresa. Ele tem que gerar lucro, por mais que a gente seja apaixonado na odontologia, não é feio a gente falar, a gente tem que ter lucro no nosso negócio, sabe? A gente que procura estudar tanto, que procura entregar algo de qualidade para o paciente, a gente tem que ter um retorno, né? Então, mais ou menos, de maneira resumida, foi toda essa jornada até hoje. Eu sou um apaixonado, adoro ler livros, consumo vários e vários livros nessa área de gestão. Henrique, você acha que é um grande diferencial? Porque, assim, nós temos, a grande maioria dos dentistas buscam um administrador ou um especialista em marketing para cuidar dessa parte de gestão e essa parte administrativa. Você que é dentista e acaba sendo um gestor, isso é um lado muito positivo, né? Uma vantagem muito grande você exercer as duas coisas. Você consegue realmente dedicar o seu tempo para as duas coisas? Você consegue fazer as duas coisas? Trabalhar na cirurgia, no implante e ainda ser um bom administrador? Você consegue gerir o seu tempo, né? Olha, eu vou ser muito honesto. Aqui a gente está para ser honesto. Eu sou mais dentista, mais executor do que gestor. Tem hora que eu sinto falta disso, sabe? Paulo, Rafael, eu sinto muita falta, porque tem dia que chega no final do dia, a gente tem que separar um tempo para olhar os números, mas tem hora que chega no final do dia, poxa, você quer ir para casa, você está cansado, a mente está pesada, você fala, nossa, eu quero ir para casa, eu não quero sentar aqui e olhar algum número, pensar estrategicamente, sabe? Então, às vezes, nesse ponto, eu gosto de mencionar, eu vou fazer uma analogia, que é uma analogia simples, que é assim, todo negócio, eu coloco ele como um tripé. Como assim um tripé? Ele tem o departamento de produção, o departamento de vendas e o departamento de administração. Todo negócio. Vamos citar um exemplo. A caneta. Eu quero mexer com caneta. Eu tenho um departamento de produção dessa caneta. Como é que a gente produz essa caneta? Tem mecanismo da gente produzir essa caneta mais rápida, tudo tal. Tem o departamento de vendas. Para quem que eu vou vender essa caneta? Quem que é meu público que compra? Será que eu tenho que treinar a equipe de vendas? Como é que vai ser esse departamento comercial? E tem a parte administrativa, né? A parte de marketing, a parte contábil, dos números. Isso daí é para a empresa de caneta e é para a empresa do nosso consultório. Só que o dentista, ele é muito bom num dos 3 departamentos. O departamento de produção. Esse ele entende. Ele quer cada vez mais melhorar a produção, quer fazer a produção mais refinada. Aí ele fala, nossa, eu estou ficando bom nisso, então, não, mas eu não estou bom em oclusão, então vou lá fazer o curso do Rafael de oclusão, vou melhorar no entendimento de oclusão. Nossa, eu estou vendo aqui que a dentística cresceu demais, não, então eu quero fazer agora uma especialização em dentística. Então a pessoa ela é muito boa na produção, ela entende como é que ela melhora a qualidade da produção e ela pode criar mecanismos para tentar fazer ela com mais velocidade, caso seja capaz, fazer processos. Então, em produção, o dentista entende. Só que ele também tem que entender que ele tem que vender e ele tem que administrar. E ele, às vezes, ele é o 3 em 1. Ele é o 3 em 1. Ele é departamento de vendas e ele é departamento de administração. E ele tem que tomar as decisões. E na hora das vendas, aí cai numa coisa. Muito dentista não gosta de vender, tem dificuldade para vender. Muito dentista não sabe fazer a jornada de escalar a montanha, que eu aprendi com o Rafael, que é fantástica. Não sabe, ou tem vergonha, ou tem medo, tem bloqueios de venda. E não é demérito nenhum. Se ele não sabe, ele tem que fazer curso de venda. Se ele não sabe, ele pode aprender. As pessoas aprendem. Ou, se não, ele pode delegar isso para alguém. Tem muito médico que delega. Por exemplo, o médico explica tudo, ou o dentista explica tudo. Olha, é isso e isso que vai ser seu tratamento vai ser exatamente isso. Com relação a valores e tudo, eu vou passar aqui para a doutora Giovana, ela vai te explicar como que pode ser feito isso. Porque às vezes a doutora Giovana é melhor do que eu para explicar, e às vezes a gente tem aquela mania do paciente assim, nossa, doutor, dá para fazer um pouquinho por menos? Antes dele falar isso, você já está falando, não, mas dá para parcelar, dá para fazer por menos. Você fica com medo de perder o paciente. Aquela pessoa que é treinada a vender, às vezes ela vai ter mais firmeza, ela pode falar assim, nossa, mas você sabe com quem você está fazendo o tratamento?
Poxa, é com a doutora Paula, não é com qualquer dentista. Doutora Paula, isso. Ela pode te jogar para cima. Às vezes você te jogar para cima é mais difícil. Né? Exatamente. Então tem esse departamento de vendas, tem várias técnicas para você vender. E tem o departamento administrativo. Você tem que entender dos seus números, você tem que entender dessa parte de marketing. Será que eu estou fazendo da maneira correta? Como é que está a minha exposição? Como é que está a organização? Será que eu estou pagando imposto correto ou errado? Nossa, gente, isso toma tempo, né? Isso toma tempo, isso suga energia, isso não é fácil. Então eu Henrique, sou mais produção. Queria ser mais, eu adoro, às vezes eu falo muito com meu sócio, com o Luiz, assim, nossa, Luiz, eu acho que eu tenho que fechar um horário na minha agenda, às vezes, para ser mais gestor, para sentar e ver esses números. Deixa eu te perguntar um negócio, Henrique. Quer dizer, a gente está vivendo uma situação hoje na humanidade, parece poético, mas é fato, na humanidade, o mundo inteiro, está impactando a vida de todos. Nós estamos diante de uma terceira guerra mundial, estamos lutando uma terceira guerra mundial, em que a maior arma que a gente pode combater esse inimigo é ficar em casa. Verdade. É um inimigo oculto, ele nos espreita nas sombras, é invisível, a gente não vê. Só que impacta a vida de todo mundo, impacta a vida do dentista, do técnico em laboratório, do paciente, do vendedor de banana na feira, de todo mundo. Diante disso, pensando na nossa categoria, nós temos nesse tripé, estamos impedidos de produzir. Verdade. E nós temos agora duas áreas a serem desenvolvidas. A venda não é mais direta agora, nessa fase, ou seja, eu não posso vender o que eu não vou produzir agora, mas eu posso prospectar vendas. Pode. E eu posso dedicar o meu tempo administrativo. Se você tivesse um filho dentista, fosse falar para o seu menino, que agora é dentista. Faz, né? Sua menina é dentista, né? Não, eu não consegui conduzir ela bem, ela está fazendo medicina, me senti até um pouco, tem hora que eu fico pensando, nossa, eu acho que eu não induzi da maneira correta, ela está no segundo ano de medicina. Que bom. Parabéns. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que fosse uma dentista. Como é que você, como pai, aconselharia ela nesse momento em que ela não pode produzir, mas ela tem duas vertentes agora desse tripé para alimentar? Como ela pode vender, imaginando que a gente está vivendo uma situação de combate a algo invisível, que há um impacto na humanidade, não só impacto financeiro, mas humano. Como que eu posso me vender o meu serviço sem ser pequeno, sem ser sujo nesse momento, agressivo? Olha, vai no meu consultório em maio. Quer dizer, é pequeno isso diante do que a gente está vivendo. Mas como eu posso me apresentar e administrar esse meu tempo? O que você poderia dar de conselho para o seu filho? Assim, deixa eu só complementar. Eu e o Rafael gostamos muito de jantar no Is, na Trattoria, que é uma rede de restaurantes muito bons aqui de Goiânia, para quem não é de Goiânia. E hoje ele falou, nossa, me deu vontade de comer no Is. Aí eu entrei no Instagram e eles estão fazendo essa venda futura. Então, assim, os restaurantes estão buscando uma forma de fazer essa venda, né? Então, assim, acho que de forma direta, eu acho que o que você está querendo, que o Henrique deu um auxílio para nós, como que a gente pode fazer essa venda, né? Se eu fosse pensar, Henrique, eu ia pensar em não vender a faceta, a oclusão. Eu pensaria em cuidar do meu paciente, dos que já são pacientes. É uma forma de vender, né? Total. O que você pode aconselhar os seus filhos aí que estão te ouvindo? Você falou algo extremamente importante, que é a gente cativar esse paciente nosso. Porque nós temos pacientes que a gente atendeu, nós temos aqueles pacientes que gostam da gente e às vezes a gente não trabalha com eles. Então esse é o momento que a gente pode fazer um trabalho muito legal de home office. A gente pode pegar a sua auxiliar, falar assim, vamos ligar para todos os pacientes nossos, ou selecionar uma faixa de paciente. Nossa, tem paciente para ela ficar ligando todos os dias. Vou ligar lá para o seu Joaquim. Seu Joaquim, estou ligando a pedido do Dr. Rafael. Posso te interromper? Pode. Por exemplo, porque talvez seja uma característica minha, e aí é importante a gente
oferecer o contraditório caso tenha. Mas, por exemplo, eu me sinto agredido visceralmente quando eu vejo uma propaganda agora, nesse momento, de venda. Olha, eu vou falar de dentista, por exemplo. Às vezes o dentista põe a propaganda da faceta. Depois do coronavírus, venha no meu consultório. É uma agressão, assim. E não é só de dentista, é de qualquer produto de venda agora, que a população da comunidade não tem dinheiro para gastar no imediato. Mas eu me sentiria confortado se eu, como paciente ou cliente, recebesse uma ligação de um restaurante que eu sempre vou, de um médico que eu faço tratamento, de um dentista. É isso que eu tenho a percepção. É mais suave, né, Henrique? Então, olha, assim, porque a gente trabalha com várias personalidades, né? Por exemplo, o Rafael se sente agredido. Então, eu também me sentiria. Então, eu acho que é criar essas estratégias com mais leveza, que o momento pede leveza, né? Na verdade, às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente não tem tanto contato com o nosso paciente. E uma das coisas maravilhosas da nossa profissão é o contato que a gente tem com os pacientes, as histórias que a gente aprende com os pacientes, aquele vínculo que a gente cria. E às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece do seu João, da dona Maria, que fez tratamentos com a gente há 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. Então esse é um momento de home office que a gente pode humanizar, já que a gente tem tempo, a secretária tem tempo. Olha, vamos pegar aqui uma lista de alguns pacientes e você pegar, ou você senta junto com ela e você vai olhando, ticando. Henrique, olha, quantos pacientes de grupo de risco todos nós temos? Assim, uma ligação de conforto, né? Perfeito. Fideliza o ser humano, assim, ó, poxa, ele lembrou de mim. A dona Maria, como é que a senhora tá? A senhora tá bem? Se cuida. Tô ligando só para saber como é que a senhora tá. Tô ligando a pedido do Dr. Rafael, porque você fez um tratamento com ele já há um tempo. Ele sabe que a senhora é do grupo de risco, ou que não seja, não precisa de falar, mas tô ligando a pedido dele para ele saber como é que a senhora tá. Agora que a gente está organizando tudo aqui, então tô colocando à disposição quando a senhora precisar, querendo atualizar seus dados cadastrais, está tudo certinho, seu endereço continua o mesmo. Agora a senhora tem e-mail, a senhora não tem e-mail, a senhora tem algum outro telefone que a senhora quer me passar? Olha, pede para o seu auxiliar atualizar os dados cadastrais dos seus pacientes, um por um, e ligar para esse um por um paciente, perguntar se está tudo bem, falar que a gente está seguindo o período de quarentena, mas que nós, quando voltarmos, vamos estar seguindo todas as determinações, que estamos desejando o melhor. Pronto. Nossa, eu acho que o paciente, nesse momento que ninguém recebe ligação, todo mundo recebe só o WhatsApp, ele vai se sentir tão confortável. É uma coisa simples, mas que faz tanta diferença. Eu vou te ser bem honesto. Se todo dentista que estiver escutando aqui seguir, pegando essa dica que você deu aí, Rafael, e ele realmente põe em prática, porque o ser humano ele tem uma dificuldade. Ele tem muito pensamento e pouca ação. O ser humano pouca atitude. Eu também, todo mundo. Tem um livro que chama Execução, um livro excelente, um livro grosso, que ele fala só da dificuldade do ser humano que tem de executar. Ele pensa, ele tem um monte de ideias o dia inteiro, só que ele executa pouco. Então, de você amanhã falar assim, vou ligar para minha secretária e vou pedir para ela fazer isso. Ela pode fazer da casa dela. Ela pode pegar o banco de dados e fazer da casa dela. Você pode pedir para uma, para duas, se você só tem uma, faz com uma só. Mas já é uma estratégia fantástica que você pode fazer. Você está humanizando, você está se preocupando e você está mantendo o contato. Existe uma estratégia na venda, dizem que hoje o paciente ele não busca só o produto, ele busca 3 fatores. Produto, vou citar o exemplo do restaurante. Você vai no restaurante primeiro porque você ouviu falar que a comida é boa. Mas é importante também você ter atenção. Né? Só para um relato, olha que coisa interessante. A Nancy acabou de escrever. Minha secretária ligou para uma paciente idosa para saber como estava a paciente. E a paciente falou para ela, você pode ficar conversando comigo só um pouquinho? Estou tão sozinha. Olha como isso impacta na vida do ser humano. Essa paciente está fidelizada para o resto da vida. Não é questão de dinheiro. Não é isso. É a fidelização da frequência, do carinho, que por consequência do tratamento. É engraçado que eu não conversei com o Rafael sobre isso, mas semana passada eu já comecei a fazer isso. Eu, Paula,
Então, eu atendo muitos médicos famosos de Goiânia. E um deles está com 70 anos, mas ele é dono do maior hospital daqui de Goiânia. Primeira coisa que eu fiz, você está em casa? Não vai para o hospital. Aí toda a família me retornou agradecendo, porque ele não obedecia a ninguém. Então, assim, a dentista escrever e perguntar se ele estava em casa é um cuidado que as pessoas precisam agora. Fidelizei, não só ele, como a família toda. É o lado humano, a Paula humana preocupando com o paciente. Isso daí é fundamental. A gente, na correria do dia a dia, por mais que a gente seja humano, às vezes, assim, vocês com a correria de cursos que vocês dão, e acaba que é um pouco difícil de dar essa atenção. Então, esse é um momento que a gente pode pegar e ligar e falar com o paciente, olha, não tem preço essa ligação, a satisfação que esse paciente fica é uma satisfação ímpar. E ele vai lembrar dessa ligação, Paulo, ele não, a família dele, pro resto da vida dele, ele não vai te trocar jamais. Tem paciente para todo mundo, se a gente souber cativar o nosso, a gente não precisa, o dentista fica numa preocupação muito grande de captar paciente de fora. Se a gente cativa o nosso indica outros. Se a gente ter esse nosso, e aí volta aquele ponto que eu falei, né, que são 3 pontos. Primeiro, o produto, que é por obrigação o dentista entregar por excelência, né? Então, eu citei o exemplo do restaurante, a gente vai no restaurante por conta da comida. Só que busca-se agora 2 outros fatores, a atenção e o encantamento. Como é que você soma os 3? Um exemplo, se você foi no restaurante, a comida está perfeita, mas o garçom, nossa, te atende mal demais da conta. Você fala, nossa, a comida é boa, mas nossa, ele não dá atenção para mim, eu peço um negócio, ele demora uma eternidade. Poxa, rompeu. A comida é boa, mas você fala assim, poxa, eu não vou indicar esse restaurante pro Henrique, porque a comida é boa, mas o pessoal não atende bem. Tá, comida é boa, atende bem. Só que, em todo o processo lá, eu coloquei a palavra encantamento, mas eu vou colocar a palavra experiência, que ela é um sinônimo melhor. Aí você lá nesse restaurante, você pega e fala assim, vou dar uma ida ali no banheiro. Na hora que você vai ao banheiro, o banheiro tá sujo. Você olha no chão, o chão tá sujo. Você fala, poxa, a comida é boa, eles são atenciosos, mas a experiência que eu tive não me gerou esse encantamento total. Então, isso é importante. O que é? A gente tem que oferecer hoje. Então, hoje esse é o perfil do paciente, da gente. A gente tem que oferecer a boa odontologia, dar atenção para o paciente e gerar uma experiência diferente. Essa experiência, Paulo, nessa ligação que você fez, você gerou uma experiência única. Porque isso daí não está no roteiro. Você fugiu do roteiro. Você ligou e preocupou com a pessoa. Você gerou algo a mais. Então, se todo profissional pensar nisso, pensar, olha, eu tenho que entregar o produto bom, eu tenho que também dar atenção para o meu paciente, preocupar com o meu paciente e procurar assim, o que eu vou fazer de diferente do que todos os dentistas fazem? Porque é normal do ser humano, às vezes, ele muda o pet shop do cachorro, do gato, não porque aquele pet shop é ruim, é porque às vezes você fala assim, não tem sabor, né? A experiência não tem sabor, assim. Não é o que encanta, é isso? É igual as pessoas, né? A maioria das pessoas estão no mundo, tem luz, mas não brilha. É sal, mas não tempera. Então, para que tá aqui? É verdade. Né? A gente tem que ter um foco e ter essa intensidade de realmente fazer acontecer, né? Olha, se fizer isso, olha, só essa pequena grande dica vai te fazer uma diferença enorme e eu tenho certeza que vocês vai querer que a quarentena até estenda para você ter mais tempo para ficar ligando para um monte de gente. Então é um momento da gente estreitar esses laços e pensar como é que eu posso atender melhor. Né? É engraçado, né? Isso é produção, né? Não no sentido técnico, é você trabalhar. Porque, mais uma vez, não é no pequeno de você ligar porque você quer o bolso. Não é hora de falar de dinheiro para o mundo. Concordo. Mas concordo. É você trabalhar. Você está aproveitando esses dias em que não há produção técnica, mas está produzindo dentro do seu consultório, administrando, né? É uma forma de gerir. Total. A atualização de cadastro é um negócio impossível de fazer no dia a dia, né, Henrique? Não, é impossível de fazer isso. Ninguém Só uma ligação já vale isso. Um exemplo é o network, né? Muitas vezes
por exemplo, eu e o Rafael somos muito ruins de social. É muito difícil a gente sair. Mas tem alguns momentos da vida que é importante você estar em alguns meios, em alguns ciclos, para você ter esse convívio e fazer esse network. O que nós estamos fazendo agora é exatamente isso, é dando atenção, dando carinho, que vai, consequentemente, vai ser uma consequência, né? Com certeza, com certeza. Henrique, teve uma pergunta aqui que eu acho importante a gente voltar. A pessoa fala que o momento agora, pela crise, seria baixar os valores. Ajustar custos. Sinceramente, eu não sei te responder isso, mas eu acho que você, como gestor, vai saber nos orientar quanto a isso. Vamos lá. Abaixar os valores do consultório é muito delicado a gente falar isso, porque eu julgo que é assim. O valor que o profissional coloca, independente de qual profissional seja, ele colocou com base no conhecimento teórico dele, nos custos que ele tem, nos anos e anos de estudo. Mas uma coisa que eu, como dentista, posso dizer. Eu vou falar um ponto que nenhum dentista gosta de falar. Números. Dentista odeia números. Dentista gosta de quê? Ir lá atender, e se ele cobrou X, ele quer pegar esse X no final do mês, e se esse X dá para ele trocar o carro, ele quer trocar, dá para ele fazer uma viagem, ele quer viajar. Mas ele tem que agora entender os números dele. Ele tem que entender que ele tem que, independente que ele não tenha nenhum programa, não tem nenhum software, ele pode trabalhar o Excel, ele tem que ter uma planilha com todas as receitas que ele tem, seja receitas de cartão de crédito, seja receitas de cheque, ele tem que entender toda a receita. E ele tem que entender, vai ser uma realidade, quais são as despesas dele, o que ele tem, qual que é a despesa. Aí eu colocaria essa despesa em 4 pontos. Primeiro ponto, primeira planilha, despesa de funcionários. Essa despesa de funcionários, se você tem um funcionário, 2, 3, 10, não importa, funcionário. Esse é porque são as pessoas que diretamente dependem de você. Segunda fileira. Nesse de funcionário, dependendo, você pode colocar até seu protético, porque dependendo, ele trabalha tanto com você, que você pode colocar ele lá. Essa é a fileira que a gente mais tem que preocupar em honrar esse compromisso nosso. À medida do possível. Se a gente pode honrar com todos, eu vou citar todas as outras 3. A outra planilha é a planilha dos fornecedores. Quem te fornece material? São as dentais, se você resolveu comprar um scanner, como é que você está pagando esse scanner? Independente do que você resolveu comprar. Tá? Comprei um monte de material de moldagem e estou parcelando. Será que meu dinheiro vai dar para pagar esse parcelamento? Será que eu tenho que conversar com esse fornecedor? Então essa é a segunda planilha. Terceira planilha, impostos. Como é que eu vou pagar? Porque tudo tem imposto, tem taxa, tudo. O governo está fazendo alguma diferença para mim? Como é que vai ser? E a quarta são as despesas pessoais suas. Isso tudo é despesa. Só que a gente não pode misturar. O que o dentista faz? Ele mistura esse bolinho aqui num só. Ele paga com o mesmo cartão de crédito que entrou aqui. Ele paga o restaurante dele, ele paga a barbearia dele, ele paga o supermercado, ele paga auxiliar, tudo. Às vezes isso por a gente caminhar com certa facilidade financeira, no sentido que a odontologia, por ser uma prestação de serviço diante de várias coisas no comércio, que a pessoa tem que fazer os custos detalhados, que a margem de lucro da pessoa é 10%, o dentista ele trabalha num conforto, que ele fala, não, o dinheiro está entrando. Mas será que está entrando e saindo da maneira correta? Porque ele não vê esses números. Então, esse é o momento de você colocar essas planilhas e falar, nossa, meu dinheiro vai dar para bancar isso tudo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nossa, meu dinheiro não vai dar para bancar só 1 mês. Como é que eu vou fazer? Aí ele tem que ver onde que ele tem que fechar as torneirinhas. No primeiro momento, não abaixar o valor seu. No primeiro momento, você tem que ver o que você pode fazer. Dependendo, é um momento que você vai conversar com o seu paciente, que você vai negociar tratamentos com ele em parcelamentos, em condições melhores para ele, sabe? Mas é você entender, será que, nossa, eu estou gastando... Eu já conheci casos de dentistas falarem assim, nossa, eu tô frustrado com a profissão. Eu falei, mas por quê? Não, nossa, eu tô enforcado no cartão e tal. Aí eu fui conversando informalmente com ele, eu vi que ele tinha uma receita até muito boa, um lucro bruto muito bom.
Só que quem gastava mais dinheiro era a casa dele do que o consultório. A casa consumia mais que o consultório, só que ele não enxergava. No momento que ele separou as finanças do consultório e da casa, ele começou a ver, nossa, na minha casa eu gasto isso, nossa, no meu consultório eu gasto isso. E aí ele começou a enxergar. O dentista não gosta de ver números, e aí você tem que planificar isso e enxergar seu negócio como uma empresa e ver esses numerozinhos. Mais uma vez, é o momento de fazer isso, né? Você tem tempo para fazer isso agora. Isso. É tempo. É entender como funciona o nosso negócio. Eu brinco muito, né? Assim, a gente, na realidade, é uma forma de dizer sobre o que a gente forma. A gente forma e aprende a ser dentista. A gente só sabe ser dentista. Só que a gente, quando entra no mercado, a gente acaba sendo ou funcionário ou empresário, donos do próprio negócio. A gente não é empresário para ser dentista, a gente é dentista na execução. Então, na realidade, quando você monta o consultório, você será, como dentista, funcionário de si mesmo. Verdade. Você precisa estabelecer o que você falou no início, o tal do Prolabore. Então, o que é isso? O que é o tal do Prolabore? Como é que eu defino o tal desse Prolabore para mim, Henrique? É óbvio que isso é individual, mas é importante entender que na sexta-feira, todo o dinheiro que tiver na gaveta, eu não posso pôr no bolso. Não pode. Eu vou fazer um raciocínio então, só para a gente finalizar isso, talvez a solução não é cobrar menos do paciente. Eu penso que não é isso, resumindo. É abaixar os gastos, né? Por exemplo, nós estamos no mesmo barco, né? Eu estou sem atender, o Rafael também está sem atender. Então, é uma casa que está sem ter um retorno. Mas eu estou preocupada, todo mundo está preocupado. Mas eu pensei, olha, nós estamos economizando muito também. Não se pede mais no iFood, porque todo dia pedia comida fora. A gente faz o próprio pão, a gente faz o próprio biscoito, a gente não tem gasto fora de casa mais. Isso aí, no final do mês, Henrique, é muita coisa. Faz diferença. Então, assim, se a gente for fazendo aos poucos, esse custo, a torneira vai fechar. Né? A gente tem que olhar isso. Excelentes colocações, Paula. A gente tem que agora é o momento de tentar enxugar. A gente tem que chegar na equipe. O que a gente pode enxugar aqui na clínica? Será que pode diminuir isso, aquilo? O que na casa da gente a gente pode estar enxugando? Para que a gente, na verdade, não sabe, é uma realidade, se a gente vai voltar daqui uma semana, daqui 2 semanas, ou daqui 3, ninguém sabe. E quando for voltar, como é que vai ser a volta dos pacientes? Uma coisa que, para os dentistas aqui, todos que estão vendo, eu vou dar uma sugestão. Cada um comentar para o paciente que o dentista sempre foi muito preocupado com biossegurança. O dentista até mais preocupado com biossegurança do que muitos médicos. Né? Porque a gente já é preocupado com hepatite, Então, assim, o dentista que segue os protocolos de maneira correta, que eu acredito que os protocolos às vezes vão ficar mais rigorosos, ele já é preocupado por natureza, né? Então é um ponto que vocês podem até trabalhar com seus pacientes, porque a gente não sabe como vai ser a volta desses pacientes para o nosso consultório. Se ela vai ser rápida, se ela vai ser gradativa. Às vezes a gente vai conseguir caminhar bem daqui 3 meses, ninguém sabe, daqui 6. Espero que seja o mais rápido possível, né? É isso que eu desejo. Aqui, por exemplo, o Bulldogs do Rafael, que era todo dia, acabou. Não tem mais Bulldogs. Vocês estão vendo que ele não está postando mais. O Rogério até falou que eu vou emagrecer com a nanotecnologia. Nanotecnologia de comida pequena, né, Rogério? Pegando um gancho que o Rafael falou, do dentista, que ele tem que ser de tudo um pouco, eu gosto sempre de fazer uma analogia. É uma analogia muito simples. Será que todo bom pizzaiolo seria um bom dono de pizzaria? Aí eu gosto de fazer essa analogia porque a pessoa pensa assim, poxa, mas como assim? Ele sabe entregar a pizza e sabe entregar com excelência a pizza. Essa é a mesma analogia de nós, dentistas. A gente sabe entregar o produto. A gente estuda para entregar esse produto. A faculdade ensina para a gente ser técnico e entender fazer esse produto com excelência. Mas será que a gente dá conta de gerir o negócio? Por isso que não é fácil. Falar assim, é uma outra... Não, tem gente que faz faculdade de administração. Então é fácil? Não. É uma outra área que você tem que... Ou você faz,
ou você contrata alguém para ajudar você a fazer, né? Isso é fundamental. Nós estamos, engraçado, nós estamos, é comum, isso não é raro, não é regra, mas é comum de vermos dentistas medianos tecnicamente, mas muito bem sucedidos, porque têm uma capacidade de gestão muito boa. E nós estamos cansados de ver pizzaiolos espetaculares que não conseguem gerir a própria clínica, ou seja, dentistas excepcionais, mas que no meio desse caminho não conseguem administrar a própria vida. Então, até escrever aí, nessa virada de chave, a gestão será o tema do momento. Eu até aproveito para te perguntar e te fuder de vez na internet, se você pode ajudar as pessoas que estão nos seguindo com as mensagens, se as pessoas podem te mandar direct para você dar um certo caminho. É óbvio que você tem a sua vida, você tem a sua capacidade técnica, tem seu consultório, mas também é consultor disso. Podemos colocar seu... Pode colocar, eu adoro o tema. Para te falar a verdade, olha, daria para a gente ficar só falando sobre encantamento aqui, gerar uma experiência na noite inteira, daria para a gente ficar falando só de vendas uma noite inteira, daria para a gente falar de processos de fidelização uma noite inteira, daria para a gente falar sobre números uma noite inteira, que eu iria falar assim, gente, um exemplo, quando a gente vai cobrar numa resina, tem coisas que o dentista não sabe. Se você vai cobrar nessa resina, um exemplo, R$300, você pega os R$300, aí você tem que pensar, quanto tempo que eu levo para fazer essa resina? Por quê? Seu consultório tem um custo hora. Então é o seguinte, se o seu consultório, dependendo do porte dele, o custo hora dele é R$70, R$80, então de cara, R$70, R$80 é a menos naquele valor. E se você parcelou aquele negócio, parcelou a resina, o tratamento do paciente no cartão, então tem também o valor do cartão. E tem também o imposto. Então, e tem também o material que você usou e agora os EPIs, que pode ser que eles aumentem mais. Então tem tudo isso no valor daquela resina. Não, eu pedi para o paciente voltar ainda depois, porque eu tenho que dar um outro polimento. Então também tem aquela hora. Então você não ganhou os R$300. Você tem que tirar esses gastos, porque senão no final do mês esses gastos vão vir para você. E aí, naquela sexta-feira que você pegou o dinheiro todo, você vai falar assim, poxa, na hora que chegou no final do mês, a conta não vai fechar. E esse entender dessa conta, ele é fundamental. Eu já conheci vários consultórios de dentistas que quando chegou, por exemplo, assim, a esposa trabalhava numa empresa, de um comércio, na hora que ela chegou no consultório, chamei minha esposa para trabalhar comigo. E aí ela foi ver, porque no comércio em si é olhado tudo. O que sai, o que entra, o que gastou, quanto que gastou para fazer aquilo ali, eu uso que tanto de resina. Será que pode usar menos, usar mais? Sabe, tem um controle. A gente não tem. Se está entrando, a gente fala, tá tudo bom, o dinheiro está entrando, vai deixando. E numa boa, assim, de maneira bem direta, percentual de lucro do comércio, nós estamos falando entre 7% e 10%, e olha muito bem. Percentual de lucro do consultório odontológico é altíssimo quando se compara com o comércio. Então, assim, a gestão ela será fundamental para que todos nós possamos passar nesse momento tão complicado. É olhar para dentro do consultório, é fidelizar os próprios clientes e não prospectar novos, não é hora disso. Olha, esse trabalho interno dos pacientes que você mencionou, Rafael, isso é fundamental. Todo mundo quer abrir a torneira para captar novos. Só que o balde dele quer abrir a torneira para captar paciente, né? Entrar paciente dentro do balde. Só que o balde está cheio de furo. Tá cheio de furo. Vamos falar oi pro Adi aqui, porque ele tá falando meus lindos, meus gatinhos, meus gatos. Oi, Adi. Oi, Adi, tudo bem? Ele vai ser papai. Ele vai ser papai, fiquei sabendo recentemente. Parabéns. Agora Adi. ele vai economizar. Como? Hã? Como que ele vai ser pai? Isso é outro assunto. Não, vai ser pai. Vamos lá. É impossível essa matemática, isso não tem gestão. Adi, seu canalha. Então, assim, eu acho que a live, a gente está indo para os minutos finais, mas eu acho que a gente
fazer esse retorno aos pacientes nossos é uma possibilidade, né? Isso. A outra possibilidade seria trabalhar nas redes sociais. Qual a melhor forma? De novo, olha, sem ser agressivo, sem ser... tem que ser sutil, tem que ser leve, né? Tá. Eu acho que assim, eu vou bater palma para vocês aqui publicamente, porque esse trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão fortificando a classe, vocês estão dando informação também, tanto para dentista, quanto para o público que é paciente, que quer entender sobre uma coisa ou outra da odontologia. Vocês estão se colocando em evidência de uma maneira mais nobre possível. Então tem maneiras do profissional se colocar em evidência de maneira nobre. Ele pode informar o que é o procedimento só. Entendeu? É assim só. Dar informação de qualidade. O importante na rede social, que eu acho, é assim, eu vou até além disso um pouco. É que muitos dentistas que eu acompanho e sigo, amigos, tem dentista que você não sabe se ele é dentista ou se ele é fazendeiro. Porque lá no Instagram dele, tem mais foto dele andando a cavalo e bebendo cerveja do que... Então, às vezes, é importante a pessoa se posicionar mostrando assim, gente, eu sou dentista, gente, eu faço isso, olha, gente, eu me preocupo com isso. É importante esse momento ele mostrar, uma coisa que o Rafael falou que é importante antes, mostrar os valores dele, que é a pessoa, o que é importante ele mostrar os valores, mas ele mostrar aquilo que ele faz, entendeu? Eu faço, porque tem muito dentista que você não sabe, dentistas homens e dentistas mulheres. Tem dentistas mulheres que você acha que ela é modelo, mas que ela não é dentista. Você fala assim, nossa, perfeitos, fotos, fantásticos, mas nada de odontologia. Então é o momento de você falar, será que eu não tenho que melhorar minha presença digital profissional? As pessoas saberem pelo menos aquilo que eu faço. Não é momento de eu vender, mas é momento de eu pensar assim, vou postar alguma coisa, vou dar uma informação naquilo que eu faço. Posso te perguntar um negócio aí? É um negócio que eu sou, por natureza, por minha personalidade, eu sou bastante crítico. Mas a minha crítica é minha, é interna. Eu olho, estabeleço a minha análise crítica a mim mesmo. Você, como gestor e como cliente, como ser humano, você consegue olhar uma imagem, por exemplo, de Instagram e saber que se aquela imagem é forçada, ou se aquilo é natural. Por que eu pergunto isso? Pela colocação que você fez. Às vezes a pessoa tem tanta alta produção para fazer uma foto na praia ou para fazer uma foto na fazenda em cima do cavalo que você pensa, não é possível que a pessoa contratou um fotógrafo, levou para a fazenda para fazer a foto de perfil olhando para o horizonte em cima de um cavalo. Não é possível que a pessoa pense que isso vai informar algo. O Instagram de cada um faz o que quiser, né? Ponto. Lógico. A gente já define isso. O Instagram é meu, tá? Eu já sei disso. Eu quero saber como cliente, você olhando de fora, você consegue ter essa percepção? Não precisa nem ser profissional. A gente sente. Pois mas assim, você particularmente sente como gestor, você consegue olhar e falar assim, é muita forçação de barra? Você começa a ver que às vezes a pessoa parece, ninguém é perfeito, né? Mas às vezes ela quer é como se fosse mostrar algo, forçar a mostrar algo, esconder algo. Então assim, é delicado entrar nesse assunto, mas realmente isso que você está falando, Rafael, tem fundamento, viu? Tem muito fundamento e é delicado eu entrar nesse assunto, mas em alguns casos parece que está forçando alguma coisa, sabe? Isso não é legal. Eu acho que é legal a pessoa que está vendo e está acompanhando ver como é que você é naturalmente no seu dia a dia, você como profissional, né? Você como professor. A verdade é aquela pessoa, ela não está sendo mais nem menos, é aquela, com naturalidade, fazendo gracinha, sendo natural, sendo ele, sendo ser humano, né? Eu acho que isso é fundamental. Assim, você pode fazer produção. Pode, né? Mas assim, eu tô falando o passar do ponto. Às vezes você vê que a pessoa passa do ponto e no fundo, o que eu fico analisando? Qual é a informação, qual é o recado que quer passar, né? É isso que me vem, assim, nesse momento, principalmente que a gente está vivendo, voltando a isso, o que é que a gente pode informar no Instagram ou postar? Eu posto foto minha, pessoal, com meus gatos, com meus filhos,
eu faço o que eu quiser no meu Instagram. Cada um faz o que quer. Mas eu digo assim, será que essa imagem super produzida não pode gerar uma reação do paciente ou do cliente? Igual você falou, às vezes o Instagram está tão cheio de recheado de álcool, de bebida. Será que isso não passa uma informação ruim ao paciente? Passa. Cuidado, né? Assim, o Rafael faz o que ele quer, mas ontem eu falei para ele, Rafael, tira. O feed dele tá cheio de live disso, live daquilo. Live. Falei, já passou, pode tirar, porque isso fica mais bonitinho. Não, fica mais agradável. Eu tô mas é porque... nele, sabe? Legal. Na verdade... Antes de você falar, deixa eu falar. A galera está junto conosco, acho que foi uma live divertida. Estão pedindo. Paulo Vinícius, Paulo Monteiro sempre fazendo as coisas dele. Eu estou de olho, eu vejo tudo, Marquinhos, todo mundo aí. Mas a mensagem que mais me tocou foi do meu amigo André. Ele falou realmente, porque ele sabe o que eu estou vivendo. A vida sem Bulldogs perde um pouco do sentido. Perde um pouco de sabor, né? Eu gosto também demais, eu gosto demais da conta. Não, assunto, o dia que vocês quiserem, eu estou inteiramente à disposição. Eu amo falar sobre o assunto. Quero até falar agora por último, que a gente começou falando, né, da importância de você usar desse momento também agora para você estudar. Agora não tem desculpa de você não falar que vai estudar. Então vai ler, a internet hoje ela tem muita informação rica. Se todos os dias, olha, você falasse, perdi a live, quero ver a live que está lá no Story. Você já tem várias lives para você ver no conteúdo de valor, professores que estão vindo aqui falar com vocês. Muito material no YouTube, muito artigo científico para vocês lerem. Então esse é um momento que você tem muita coisa para ler. Na gestão... Favor, né? Oi? Usar ao nosso favor e não... Exato. Então, assim, esse é outro ponto que o home office pode te ajudar nesse momento, né? O que você pode fazer agora também nesse momento? Vamos estudar. O dinheiro perdeu valor nesse momento. O que mais tem de riqueza nesse momento é o conhecimento, né, Henrique? Verdade. Vamos ler, estudar, vamos ver as lives. Aqui tem Vitor Clavige que está conosco, Paulo Vinícius Soares, tem umas lives da equipe dentística disponível, tem o Ricardo Tanos, tem o Ale, tem tanta gente, o Paulo Monteiro. O próprio Henrique, né? Tem 2 cursos gratuitos que está disponível. Então, assim, é o momento de investir nisso, né, Henrique? É o momento de não conhecer. A gente está no momento que a gente tem que oferecer coisas, né? Você falou do curso, eu tenho um curso digital que chama Pleno Odontologia. Se você colocar /matrícula especial, você assiste 2 módulos lá gratuitos. Você vai pegar um pouquinho de conhecimento de mais ainda do que eu falei. Então tem muita gente oferecendo material gratuito. Vocês estão oferecendo conhecimento gratuito para muita gente. Olha, vocês estão sendo privilegiados também, sabe por quê? Vocês estão aprendendo tudo de todo mundo, de todas as áreas. É engraçado isso, porque eu anoto, né? Então, assim, quando termina a live, eu já faço o resumo e coloco no feed da equipe dentística. Então, todo mundo que assistiu, o resumo está lá na íntegra. Por quê? Porque eu estou atenta, a gente está conduzindo, mas isso aqui é um aprendizado imenso para nós. Além de ter a oportunidade de estar junto com as pessoas, né? Olha, então... vocês têm que... Olha, tem coisas boas que esse momento de reclusão nosso está fazendo. Olha, vocês criaram, fortificaram esse canal mais ainda e vocês não podem parar isso não. Isso daí é só uma deixa para um começo de muitos e muitos anos que eu quero que cada vez mais, eu desejo que vocês expandam esse conhecimento aí, não só aqui no Brasil, né, mundo afora. Aí, hoje eu recebi mensagem, olha, de lá do Equador, de alguém que segue vocês, me mandou assim, vou acompanhar a live mais tarde e tal, né? Eu achei o máximo, que eu gastei um pouquinho do meu espanhol, falei um pouquinho em espanhol com ela, que eu falei, hasta luego, e falei algumas coisinhas em espanhol, mas isso é muito bom. Nós estamos no término já, faltam 2 minutos para a gente acabar. Primeiro, o Henrique é um grande amigo, nós o conhecemos não só pessoalmente do hoje, mas a trajetória. Ele tem uma clínica em Goiânia muitíssimo bem estruturada e virou referência na gestão hoje no estado. Então, por isso que a gente chama o Henrique para poder passar um pouquinho, uma pílulazinha para estimular o que a gente tá vivendo. Então, eu queria agradecer muito, Henrique, e informar a todos aí. As lives estão gravadas,
ficarão no canal do YouTube da Equipe Dentística, que está sendo inserida aos poucos lá no canal, estamos editando. E o Henrique nos deu a liberdade de estar à disposição para as perguntas pontuais e para ajudar nesse processo de estímulo nessa quarentena. Tá, joia. Obrigado. Obrigado. À disposição. Mesmo. Muito obrigado de coração. Dias para trás eu vi uma live, o cara terminou a live fazendo assim. Esse é o sinal em Libras de eu amo você. Então que a gente passe essa de frente assim, eu amo você em Libras para as pessoas que acompanharam a gente. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês.